a relação com o edifício escola também muitas vezes está associada às memórias que essa geração tem daquele sítio, do espaço de importância e no fundo, da maneira como eles veem esse espaço como um bem coletivo. E depende muito das aldeias, das zonas geográficas, das próprias pessoas em si, dessa comunidade, não é? E temos desde casos como este aqui da Ataleia, que ainda hoje foi reconvertido e continua a sua vida, as suas múltiplas vidas. Há escolas que eram casas particulares e passaram a ser edifícios construídos para aquele efeito, que deixaram de ter aulas muito mais cedo do que outros lugares, porque houve várias escolas que permaneceram em atividade até aos anos 2000, praticamente, não é? Portanto, o seu historial de abandono ou desligamento das populações em relação àquele edifício é muito mais recente. Portanto, vemos casos de escolas que estão completamente em ruínas, em que se percebe claramente que, ou por excessivo envelhecimento da população local, ou por serem zonas mais pobres, até em termos de recursos económicos, serem zonas mais desviadas em relação a núcleos habitacionais de maior envergadura. Há vários padrões de relação com o edifício escola e daí também se percebe muito, não é, o tipo de ocupação que as pessoas dão e de facto aqui na zona de Proença Nova talvez seja dos 5 concelhos aquele município que conseguiu de alguma forma manter esse vínculo mais direto, quer transformando as escolas em habitações, quer convertendo para espaços associativos. Portanto, até agora, são menos os exemplos de escolas que nós encontramos completamente abandonadas, é uma verdade, e as pessoas mantêm de alguma maneira esse vínculo com foi a minha escola, é um uso como espaço público, seja para casa mortuária, seja para que efeito for. De facto, eu acho que aqui a grandeza desta relação das pessoas ainda com a escola e o que marca esta relação das pessoas locais com o seu edifício escola é esta capacidade que eles têm de ocupar. E, portanto, esse vestígio do abandono diz muito, até às vezes também sobre o controle que o próprio município tem sobre as casas, porque não nos esqueçamos que até durante muitos anos, até aos anos 40, 50, muitas vezes as escolas eram particulares, eram cedidas ao Estado, ou a função de escola era estatal, mas o edifício era de particulares e também há muitas discrepâncias de situações em termos das escolas por localidades. Daí que não se possa falar num conjunto, nem de fazer um retrato completamente uniforme, porque há muitas variações, muitas. Há casos em que as escolas, em vez de, foram completamente, o campo deixou de existir ali. E mesmo quando as pessoas abandonam, isso também é uma forma de memória, é uma forma de património. Por mais que nós não queiramos reconhecer o preservar como cuidar ou recuperar, eu pessoalmente, não é que eu tenha que dar aqui a minha opinião pessoal, mas para alguém que está sempre no terreno e convive presencialmente com estas transformações, se me perguntar a minha opinião pessoal como investigadora, lógico que eu fico sempre muito impactada quando vejo edifícios escolares abandonados e impacta-me ainda mais naqueles casos em que se percebe que aquele edifício foi feito para aquele princípio, para aquele propósito educativo e que são edifícios muitas vezes até bem feitos, bem construídos, têm uma boa arquitetura, estão em sítios paisagísticos incríveis e de facto perderam a sua relevância, aqueles sítios não são habitados. Portanto, o preservar só por preservar, o revitalizar só por revitalizar em si, talvez não faça muito sentido. Acho que as coisas fazem sentido quando fazem sentido, não é por ser um património escolar ou um património público que nós temos que continuar a mantê-lo só porque assim foi. A história tem esta beleza que é a história é aquilo que nós decidimos que tem importância e é um pouco este conhecimento deste mapa e do que é que existe e como é que existe e quais são estas mutações ao longo dos tempos que eu penso que o projeto de Memórias Resgatadas tem procurado mostrar, que as coisas não são as mesmas sempre, elas alteram, embora que nós tendemos a achar que aquilo foi sempre assim. Há uma coisa ali da gramática da escola que nos diz isto foi assim no meu tempo, foi assim no tempo da minha avó, foi assim no tempo da minha mãe, mas de facto dentro dessa gramática há pontos de elasticidade e isto é a riqueza do património, no fundo, é a capacidade que nós temos a cada momento de alterar, de introduzir ruídos, não é? Dentro daquilo que
que é, ou seja, o património memorial, não é? Que é uma coisa mais imaterial, ou seja, depois neste património propriamente físico, não é?